Uma coisa que eu não vou mais fazer é questionar o Alex. Acabou, não vou mais duvidar se ele sabe lutar no wrestling ou qualquer outra coisa. Ele já provou várias vezes que o que está fazendo está certo. E isso permitiu que ele se tornasse um dos maiores lutadores de todos os tempos. Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos ao Arena Nocaute. O duelo entre Alex Pereira e Magomed Ankalaev se aproxima a cada dia, e com isso, o mundo das lutas começa a ficar ainda mais ansioso. O que será que vai acontecer quando esses dois gigantes se encontrarem no octógono? De um lado, temos o incrível Poatan, que mostrou ser um dos melhores strikers do MMA, e do outro, o imponente Ankalaev, que vem com uma base forte no wrestling e uma habilidade incrível em manter a calma nas situações mais intensas. Mas quem sairá vitorioso? E para esquentar ainda mais essa rivalidade, eu trouxe as análises e opiniões de alguns grandes lutadores, ex-lutadores e comentaristas sobre esse confronto épico no UFC 313. Como sempre, preparei o conteúdo dublado para vocês, com as visões de nomes como Daniel Cormier, Anthony Smith, Jiri Prochazka e muito mais, para vocês ficarem por dentro de tudo o que rola antes dessa grande luta. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora para o vídeo! Uma coisa que eu não vou mais fazer é questionar o Alex. Acabou, não vou mais duvidar se ele sabe lutar no wrestling ou qualquer outra coisa. Ele já provou várias vezes que o que está fazendo está certo. E isso permitiu que ele se tornasse um dos maiores lutadores de todos os tempos. Sim, ele é um dos maiores de todos os tempos. Nunca vi ninguém construir um legado tão forte em tão pouco tempo. O currículo dele é impressionante. Esse cara é um monstro. E se ele passar pelo próximo desafio, se ele vencer Ankalaev, vou deixar registrado. A divisão dos meio-pesados vai ter um grande problema chamado Poatan. Concordo com isso. Acho que o Pereira provavelmente será o favorito, porque quando analisamos essa luta, olhamos para a capacidade do Ankalaev de derrubar os adversários. Isso sempre foi visto como uma possível fraqueza ou um caminho de ataque que muitos tentaram explorar contra Alex Pereira. Obviamente, quando você enfrenta um dos melhores strikers que já entrou no octógono, essa deve ser a estratégia. Levar o cara para o chão e não trocar golpes com alguém como ele. Mas o Pereira sabe disso e vem trabalhando muito nesse aspecto. Tenho visto ele treinando bastante grappling, e isso será a chave para o seu sucesso. Se ele conseguir defender as quedas, suas chances aumentam muito. Se ele acertar alguém em pé, é um grande problema. Não que o Ankalaev seja fraco na trocação, mas eu adoro que essa luta esteja acontecendo. Mas o Alex já teve tempo suficiente e vem trabalhando no wrestling, especialmente na parte defensiva. Ele não será fácil de derrubar. É um cara grande, forte, um verdadeiro gigante. Além disso, ele mantém as mãos baixas o tempo todo, parecido com o Jiri, o que dificulta ainda mais as tentativas de queda logo de cara. O Fedor fazia a mesma coisa, porque com as mãos baixas, fica mais fácil bloquear uma tentativa de queda e reagir rapidamente. No fim, o Ankalaev vai precisar se esforçar muito mais para derrubá-lo. E, sinceramente, acho que ele não vai querer trabalhar tanto nisso. Ele vai acabar se separando e acreditando que pode resolver a luta em pé. E é aí que ele vai se dar mal. Se o Ankalaev manter sua palavra, porque eu sou o cara que leva isso a sério, se ele disse que vai lutar com o Alex apenas na trocação e realmente fizer isso, acho que o Alex vai vencer. E mesmo que ele não cumpra, isso só vai mostrar que ele não é um homem de palavra. Eu não gosto da narrativa que estão criando para essa luta, como se fosse um wrestler do Daguestão contra um striker incrível. Ele não vai lutar no wrestling. Eu apostaria dinheiro agora que ele não vai tentar uma queda, a menos que esteja prestes a ser nocauteado. Esse cara não vai tentar derrubar. Na minha luta contra ele, houve apenas uma tentativa de queda, e fui eu quem tentou. Ele não vai usar o wrestling. E ele mesmo disse isso. Não precisa procurar mais nada além das próprias palavras dele. Ele afirmou que não vai, e não tenho motivo para achar que ele está mentindo. Eu olho para essa luta e penso, Ankalaev não pode se dar ao luxo de gastar tempo à toa. Acho que ele vai trocar em pé, mas precisa ou encurtar totalmente a distância e transformar a luta em um clinch, ou ficar completamente fora do alcance. Mas se ele ficar muito afastado, já vimos o que aconteceu na luta contra o Jan Blachowicz. Ele levou chutes na perna, de repente não conseguia mais andar
e estava vencendo até o final do segundo round, quando tudo mudou. Agora me diz, você acha que os chutes do Yan são tão bons quanto os do Alex? Bastam alguns chutes para a gente ver o que realmente vai acontecer nessa luta. Vamos descobrir se o Ankalaev consegue absorver esses golpes, porque todo lutador entra com um plano. Vou derrubá-lo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas depois de 3 chutes, o plano muda completamente. Magomed Ankalaev, como Anthony Lionheart Smith sugeriu, não é um cara que encadeia quedas o tempo todo. Agora me diz, quem é o melhor wrestler da divisão dos meio-pesados? Ou melhor, quem é o lutador que mais prioriza o wrestling ofensivo? Vamos por um momento analisar Alex Poatan contra Magomed Ankalaev. Porque eu não acho que o Ankalaev vai chegar lá e impor um desafio no estilo Merab Dvalishvili, como o Sean O'Malley teve que enfrentar. Com o Ankalaev, ele deveria ser o favorito legítimo, como meus parceiros da Draft Kings listaram, colocando-o acima do Pereira, justamente porque ele é um wrestler do Daguestão. E esse wrestling do Daguestão é a coisa mais difícil para um kickboxer como o Pereira lidar. E eu já falei isso para vocês, deixei claro. Não, ele não é um wrestler. Pelo menos não de acordo com ele. Eu entendo que ele sabe lutar no wrestling, que ele treina muito e que é muito bom nisso. Mas ele não é um wrestler. Se você perguntar a ele, ele vai te dizer o que representa. Da mesma forma que o Khabib diria, o Ankalaev diria, kickboxing. Sabe, tem algo diferente no Poatan. Há algo nele que dá a ele aquele fator X, sabe? A capacidade de absorção de golpes dele e a rapidez com que aprende. O Glover fala muito bem do que ele tem conseguido fazer até agora com seu grappling. E eu o vi neste último fim de semana no Karate Combat, e ele é monstruoso. Ele tem um pouco de gigantismo, com as mãos, a cabeça, e ele tem essa estrutura óssea pesada que é realmente única. E um cara assim, com esse poder de soco natural, nem precisando forçar tanto, é impressionante. Se você errar o timing contra ele, ele pode te nocautear na hora. Mas eu sinto que com esse confronto dele, ele tem tudo para se sair bem. Ele vai enfrentar o Ankalaev, e sabemos que ele tem o wrestling do Daguestão, mas ele não sabe como implementar isso da melhor maneira. E acho que isso pode ser um problema para ele, porque o Ankalaev é um desses lutadores que entra com ego e quer provar algo. Ele vai querer mostrar que pode trocar com o Poatan, mas é aí que ele vai se meter em encrenca. O striking dele está bem longe do nível do Pereira, e as quedas não são lá essas coisas também, sabe? Ele até tem grappling, mas não é um especialista. Eu realmente não sei, e você pode imaginar que o Pereira tem treinado com o Glover, que está do seu lado desde o começo. Porque o Glover sempre me diz que ele tem treinado muito o jiu-jitsu, que ele treina até com kimono às vezes. E o kimono realmente ajuda a apertar as coisas rapidamente. Até quando ele lutou contra o Jan Blachowicz, eu fiquei realmente impressionado. O Jan pegou as costas dele logo no começo. E ele estava sendo dominado, mas não estava levando golpes grandes. Ele estava sendo dominado na posição, mas estava fazendo tudo certo, mantendo o foco. Mesmo tomando uns golpes pequenos, ele sabia que precisava se concentrar no mais importante e não se preocupar tanto com os socos. Então, sim, ele estava fazendo a coisa certa, e isso me impressionou bastante. Com isso dito, se voltarmos para a luta contra o Blachowicz, será que ele conseguiria fazer algo semelhante? O Blachowicz conseguiu manter a luta em pé na maior parte do tempo, e a luta acabou em empate. Agora, eu não acho que o Alex Pereira vai entrar nesse combate para empatar. Sinceramente, não vejo isso acontecendo, meu amigo. Eu simplesmente não vejo. Aqui está a questão. O Ankalaev tem muito a provar? Sim, tem, sem dúvida. Mas, de certa forma, o Poatan também tem um pouco a provar. Ele vai enfrentar um cara que é o número 1 da divisão, que talvez possa lutar no wrestling, um cara que talvez deveria ter sido campeão há muito tempo. E o Poatan tem enfrentado adversários que vão apenas trocar socos com ele, mas esse não será necessariamente o caso aqui. Existe algo a se provar nesse aspecto, e acho que é isso que torna a luta interessante e intrigante. Com tudo isso dito, o Ankalaev disse que não vai lutar no wrestling com o Poatan. Mas se ele fizer isso,
Não sei. Espero que ele não faça isso. Ele disse que não vai lutar no wrestling, mas também disse que vai aos eventos do UFC só para ganhar álcool grátis e aparecer nas câmeras. Por outro lado, o Poatan está treinando muito. O álcool não vai ajudar. Isso é o que o Ankalaev está dizendo ao Pereira. Mas se ele ficar trocando socos com o Poatan, eu realmente não sei por que ele faria isso. Não tenho ideia. Isso realmente não é o estilo dele. A única vez em que ele realmente usou o wrestling pesado foi na luta contra o Paul Craig e depois na luta contra o Jan Blachowicz, quando estava basicamente perdendo por 2 rounds completos. Então, não é realmente o estilo dele. Ele tem a capacidade de fazer isso? Sim, provavelmente. Estou tentando encontrar as estatísticas de carreira de Magomed Ankalaev, como a precisão de quedas. Ele tem uma taxa de acerto de quedas de 31%. O ponto permanece que, em algumas divisões, um verdadeiro pesadelo do wrestling pode tornar a noite um sufoco, mas isso não existe no caso dele. Acho que Ankalaev vai ter que tentar lutar no chão com o Pereira. Eu acho que essa é a ideia que ele está tentando passar, dizendo que vai ficar em pé e trocar socos com ele, porque ele teve uma boa luta com Hackett, mas foi relativamente competitiva. E ele ficou em pé o tempo todo. Não sei se trocar socos o tempo inteiro com o Pereira é a melhor ideia.